Então, gente, boa noite, tudo bem? Hoje a Boa gente vai noite. falar sobre o engatinhar. Temos muitas dúvidas em relação a quando meu filho vai começar a engatinhar. Será que eu posso comprar um andador? Não é melhor um andador em vez de engatinhar? Nossa, isso eu escuto direto na clínica. E eu queria trazer esse assunto para a gente hoje, para a gente comentar um pouquinho de experiência na clínica. Eu tenho um pouquinho de experiência com os filhos, né? Apesar de estar todo mundo grande, eu passei por isso aí também. Vamos bater um papo a respeito. E aí, Micheline, o que você tem a falar? Bom, então, o engatinhar, geralmente, ele aparece em torno de 8 a 9 meses, né? A criança vai apresentar essa habilidade em torno de 8 a 9 meses, mas que a gente vê na literatura, né, que trazem nos livros, é que essa habilidade ela pode começar a aparecer em torno dos 6 meses, dos 6 aos 12 meses, a criança está ali predisposta a desenvolver essa habilidade. Então, o que a criança precisa para ela conseguir engatinhar? Ela precisa de um bom equilíbrio de tronco na posição de quatro apoios ou de gato, né? Ela precisa de força nos cotovelos, né, nos bracinhos, e também precisa que a mão esteja aberta, bem apoiada no chão. Então, se a criança não tiver essas características, né, se ela não passar por essas fases, ela não vai conseguir engatinhar. Então, às vezes é muito comum a gente ouvir das mães, né? Como o Maurício aí está falando. Então, às vezes é muito. Então, a gente ouve muito das mães. As mães às vezes falam até contando uma certa vantagem que meu filho não engatinhou, ele andou direto. Né? Então, às vezes as mães até estimulam a criança a não passar por essa fase. E a gente sabe que isso não é o correto, porque a criança precisa passar pelo engatinhar para ela trabalhar a musculatura de tronco que vai favorecer posteriormente a próxima fase, que é o andar. Então, é o ideal que as mães estimulem as crianças a fazer atividades, brincadeiras, em posturas que vão trabalhar o que eu acabei de falar, que é o tronco, os braços, né, controle da cabeça. Certo. Então, é bastante interessante as mães trabalhar nessas posturas. Então, aí eu queria até colocar, que eu dei o exemplo de mães, né? Que teve uma mãe que até virou para mim assim, eu queria até que ele andasse logo, porque eu não tenho tempo para ficar atrás dele engatinhando. Olha que, então, às vezes a nossa vida está tão corrida que as fases da vida ela acaba sendo pulada e é uma fase tão importante o engatinhar e Pois é, ela não está preocupada com isso. exatamente, e isso é muito comum, e aí o que a gente vê lá na vida adulta, né? Depois a criança vai vir a desenvolver alguma alteração estrutural, alguma alteração na coluna, e talvez porque se ela tivesse engatinhado, tivesse trabalhado o movimento de dissociação, né, que a gente fala, trabalhado esses músculos de rotação do tronco, né, e não ia ter esses problemas, talvez, que ela pode vir a ter na vida adulta. Então, é um trabalho de conscientização das mães mesmo, né? Tomara que as mães estejam ouvindo aqui isso, porque é importantíssimo que a criança passe por cada fase. Né? Então, primeiramente, a criança vai E ela, segurar a cabeça, depois ela vai rolar, né? Depois ela vai sentar, engatinhar e depois, posteriormente, andar. Pode falar, Cris. é isso que eu ia falar. É importante que ela não pule nenhuma fase, porque ela só Isso, vai conseguir engatinhar se ela tiver com sustentação da cabeça, né? Se ela já estiver conseguindo sentar sem apoio e ter o mínimo de força possível nos braços e nas perninhas, né? Então, por isso que é importante não pular nenhuma fase. Né, que elas vejam os nossos vídeos anteriores que falam exatamente sobre isso, sobre a importância de ficar em decúbito ventral, né, que é deitar de bruço, né, uhum, colocando alguns objetos para ela poder fazer a sustentação da cabecinha, porque depois ela não vai conseguir engatinhar mesmo, porque ela vai pular todas as outras fases. exatamente. E outra coisa também que a Cris está falando aí é que, por exemplo, como que eu vou estimular a criança a engatinhar? Eu vou poder estimular ela a engatinhar se ela passou por todas as outras fases. Então, primeiro ela tem que rolar, aliás, primeiro ela tem que segurar a cabeça, rolar, sentar, Então, né, arrastar
para depois engatinhar. Então, não adianta também pular as fases anteriores, querer que a criança engatinhe. Então, tem que passar por todas essas fases antes. Aí, quando a criança já estiver bem nessas fases, né, já tiver apresentar uma boa habilidade motora nessas fases, aí a mãe pode começar a estimular o engatinhar. Então, eu recomendo, né, geralmente, começar a estimular o engatinhar a partir dos 7 meses, porque a gente vê que a criança, naturalmente, com 8, 9 meses, ela já vai estar engatinhando bem, né? E também, outra coisa importante, que eu vejo muito com relação às mães não colocam as crianças no chão, coloca a criança só em cima da cama. Aí fica difícil passar por todas essas fases, principalmente o engatinhar, porque a cama, né, é mais macio, né, não dá aquela sensação, né, igual tem no chão, né, a gente chama de propriocepção, que é a noção do corpo no espaço. Então, é interessante a mãe trabalhar com a criança no chão, utilizando um tatame, um colchonete. Ela acha que colocar no chão é perigoso, né? Ela quer deixar a criança na cama ou no sofá, e a criança não vai conseguir engatinhar se ela não estiver no chão, numa superfície plana, né? E como é o primeiro movimento dela primeira fase que ela vai movimentar, é importante que coloque no chão, para ela poder explorar mais o ambiente, né? E aí tire todas as coisas que podem causar algum perigo para ela, mas se ela não for para o chão, ela não vai conseguir engatinhar. Ela precisa de uma superfície mais rígida, mais dura. Interessante, porque é que eu ia falar, a gente observa assim, você está falando isso, quais são os pais que sabem das fases? Você sabe que isso é bem difícil. Tipo assim, você imagina uma criança, ela está sustentando a cabecinha, o tronco. Ela já está sentadinha. Mas é como se fosse assim, uma coisa pontual, mas não necessariamente importante para os pais, de um modo geral, né? Então, o interessante desse nosso bate-papo, até o canal mesmo explicando bastante ponto em relação ao desenvolvimento do bebê, do recém-nascido, da criança, enfim, é que os pais eles têm a necessidade, precisam, na verdade, né? Eles precisam saber dessa evolução e que é necessário, que às vezes a criança tem uma escoliose, a criança tem dificuldade. Eu vi até o final de semana passado um humorista falando assim, que quando ele era criança, ele tinha preguiça de andar, pedia colo direto. E os pais, por superproteção, dão muito colo hoje em dia. Eu trato muito de pessoas que têm dor porque carregam muito filho, de 6, 7 anos. Imagina que essa criança não foi muito para o chão. Então, assim, eu acho, né, eu não tenho certeza, Micheline pode falar, né, a Ana pode falar, que os pais, eu tenho praticamente uma certeza, assim, mínima de que eles não têm esse conhecimento, tá? Eu acho que o que eu tenho observado com meus pacientes é o seguinte, eu acho assim, não só os pais têm que ter esse conhecimento, os professores, os avós, né? Quem passa com a criança. Quem fica mais tempo com a criança, né? Quem fica mais tempo com a criança o dia todo. Porque o que eu observo, a maioria dos meus pacientes, quando eu vou atendê-los, eles estão ou na escola, né? Já aconteceu de eu atender a criança na escola, porque passa o dia todo na escola, então eu só tinha a opção de atendê-lo na escola. Ou com os avós, né? Ou com uma prima. Então, às vezes, o que eu observo é que os pais passa o primeiro ano de vida sem saber o que aconteceu, né? Porque encontra a criança mais à noite, a criança já está dormindo, ou mais no final de semana. Quem realmente vê mesmo tudo que acontece são os avós, os professores. Então, é importantíssimo, né, que todo mundo fosse conscientizado das fases, né? Do que tem que passar, como estimular cada fase. Então, eu acho, é isso que eu tenho observado. As mães têm trabalhado o dia todo, então deixa a criança o dia todo na escola, desde pequenininho, né? Então, os professores fazem muita diferença. Quando você consegue o auxílio do professor para ajudar na estimulação, é totalmente diferente a melhora da criança, né, do bebê. Legal. O fato deles estimular, de brincar com a criança, já vai estimulando ela, né? Que eles acham que a criança não está entendendo nada, então não faz nada com ela e o atraso vai ser maior em todas as fases, realmente. Eles só vão perceber isso a hora que a criança
de repente já tá até andando, é que eles vão ver, nossa, mas a minha criança, meu filho nem engatinhou, só vai perceber a hora que a criança já tá andando. Aí que viu que pulou a fase. Verdade. Dá atenção quando a criança chora, quando fala papai, É, tá trocando, vai dar mais atenção. Mas, na verdade, não vejo muito essa observação, por isso que eu coloquei esse ponto. Acho que eles não têm essa conscientização mesmo. Não tem. Uhum, E você falou realmente. então, eu acho que eles não têm essa observação, né? Eles não vão reparar mesmo que ela tá pulando de fase, às vezes por não saber, mas eles só vão atentar isso quando a criança já estiver realmente andando, e que eles vão parar para pensar, nossa, mas ela nem engatinhou e já tá não, andando, ainda conta uma vantagem aí, meu filho né? não engateou não, já saiu andando. Exatamente. Justamente, É uma E vantagem. assim, achando que é super vantajoso, né? Sim, exatamente. E assim, o próprio engatinhar tem suas fases, né? A criança tem que vencer etapas para ela conseguir engatinhar. Tem as fases que ela tem que passar, né? Que vai ser postada aí nos próximos dias aí, que são as fases do engatinhar. isso. Né? Primeiramente, o primeiro movimento que a criança faz antes de engatinhar, né? Que as mães podem estimular, é o arrastar. Então, a primeira movimento que a criança faz, que ela consegue se locomover sozinha no ambiente dela, né? Que ela começa a ganhar independência, começa a se locomover por mais longas distâncias. Primeiro é o arrastar. Depois, os pais podem estimular a criança a passar para 4 apoios. E esse passar para 4 apoios, a criança sentada de lado, né, com as mãos apoiadas, então treinar a postura de mãos apoiadas no chão e passar para de gato, né, ou 4 apoios. Então, esse movimento de rolar, de passar para 4 apoios, já vai trabalhar a rotação do tronco, aqui os músculos que fazem a rotação do tronco, que vai ajudar no movimento de engatinhar depois. A gente Legal. fala de que é dissociação. E aí, a terceira fase do engatinhar é a mãe estimular bastante brincadeiras na posição de bruços, né, de barriga para baixo. Por quê? Para a criança habituar, porque é muito comum, a gente vai atender a criança não quer ficar de barriga para baixo. E Eu chora. acho que é falta de hábito, eu acho que é falta de hábito, né? É. Então, criança, você coloca de barriga para baixo, ela não quer, ela começa a chorar, não quer saber, né? E então estimular bastante esse apoio dos cotovelos, né? Abrir bastante as mãos, né? É importante abrir bastante as mãos, ganhar força de braço, né? Então isso você vai conseguir trabalhando com o bebê de barriga para baixo. E aí, depois que o bebê já ganhou passou por todas essas fases, aí ele vai conseguir engatinhar bem, né? Engatinhar sem aquelas alterações que a gente vê. Tem crianças que engatinham de lado, engatinha arrastando, né, a perna. Né? Se a criança passar por todas essas fases do engatinhar, né, se ela for estimulada, ela vai engatinhar, né, perfeitamente, e depois ela vai começar a passar de pé sozinha, né, passar para semi-ajoelhada, né, ajoelhada, semi-ajoelhada e passar para de pé, e depois vai começar já a andar de lado, né, segurando os objetos, segurando o sofá, né, e posteriormente, né, já vai conseguir levantar e ficar em pé sozinha. E depois, né, andando com auxílio, né, de alguma pessoa, Sim. e por fim, o andar independente. E, Miquelines, essas fases todas que você falou, né? Desde o sentar de lado até o começar a andar independente, quanto tempo Uhum. mais ou menos? Ah, Maurício, é Você, difícil. você até É no começo você difícil falou. falar que é. Oi? Até no começo você chegou a falar um pouquinho, mas para deixar bem, bem claro. Então, a gente não trabalha assim com uma data, assim, um período definido, porque cada criança é uma criança e cada situação, se a criança tem atraso ou não, é diferente. Mas o que a gente preconiza, assim, o que a maioria das crianças apresenta? Então, ela começa a engatinhar em torno de 8 a 9 meses, né? Com 7 meses já está começando, 8 a 9 meses está engatinhando, com 9 meses está engatinhando com velocidade. Aí, para ela andar independente, é depois dos 12 meses, né? Depois de um ano. Um ano, tem criança com um ano já está andando, né? Perfeitamente. Aí, tem criança que anda com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né? Aí varia. Mas, em torno aí, então, de 8 aos 12 meses que a criança vai
engatinhar com velocidade e depois, posteriormente, andar independente. Então, os pais, eles começam a ficar preocupados depois de 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses. Ou não necessariamente. Assim, o ideal são os pais observar ali dentro de 1 ano se a criança, o que a criança tem que ter feito dentro de 1 ano. Ela tem que segurar a cabeça, rolar, sentar, né, independente, sentar sem apoio, engatinhar, né, e depois dos 12 meses, depois de 1 ano e meio, ela tem que andar. Se ela não apresentou essas fases dentro de um ano e meio, aí é motivo, sim, para, né, aliás, até antes disso, né, dentro de 1 ano, os pais já devem procurar, né, o profissional, o pediatra, né, o fisioterapeuta, para fazer uma avaliação. Entendi. Muito bom. É uma maneira interessante de colocar as crianças para engatinhar, colocar ela de bruço e colocar alguns objetos, né, alguns brinquedinhos na frente dela, para que ela possa fazer isso aqui com o bracinho para ir buscar o objeto. E à medida que ela for indo para frente, vai afastando o objeto dela para ela ir engatinhando mais longe, né, para ela adquirir esse movimento de dissociação de cintura escapular, né, para ela ir poder ir para frente e andar, sair engatinhando. Isso. Legal. Que é a primeira fase, que é o arrastar, da fase né? Que é a fase do arrastar para o engatinhar, né? Porque aí ela adquire força no bracinho. Para poder ficar mesmo. De 4 apoios. Aí vem o pai e fala assim, mas o andador não entra? Sabe que tem. O andador. O andador é uma polêmica, né, então, pessoal? Uma polêmica. Já é proibido em alguns países, né, como o Canadá, não é proibido a venda do andador, né? E o que a gente pode falar aí dos benefícios? Não tem muito. O que a gente pode falar aí dos problemas do andador? Então, eu vou falar do que aconteceu com... Primeiro que vai abrir as perninhas, né? Vai ficar com as perninhas abertas. Sim, e outra coisa, eu posso falar que a minha primeira filha, ela teve, né, ficou muito pouco tempo, que ela tomou um tombo assim, ela voou, pegou um degrauzinho e caiu no outro degrau, mas caiu e deslanchou. E a gente pegou o andador, que assim, uma amiga deixou, a gente pegou o andador e falou assim, toma, devolve. Porque ela quase machucou. Não machucou porque Deus não quis, vai. Mas ela caiu do andador. Mas o que eu pude observar nessa época é que ela, no andador, ela não andava. Ela se jogava. Tipo assim, ela empurrava com a perna e o andador ia. Ela empurrava. Então era mais uma brincadeira do que um andar. Então ele não ensinava nada, pelo contrário. Só deixava ela brincar com mais facilidade. Mas melhorar alguma coisa eu não acreditei. Entendeu? Então, o andador, ele não permite a criança fazer a descarga de peso adequada, né? Com a perna esticada, soltando o peso. Então, ele tira o peso do corpo da criança, né? Para facilitar a criança, né, com o pezinho, ir para frente. Então, acho que é uma das coisas principais, né? Além do que a Ana falou, de ficar com o quadril aqui, né? As pernas mais abertas. Então, ele tira essa noção de propriocepção, né? Que a criança precisa para ganhar força muscular, para trabalhar essa musculatura da perna, ela precisa soltar o peso no chão, né? E o andador não permite isso. E isso aí que você relatou é a maior causa de traumatismo craniano, né? Traumatismos cranianos, né? Nas crianças, né? Porque a queda é muito grave, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer alguma coisa ali muito grave com a criança, né? Bater a cabeça, né? Sim. Então é a maior causa, né, de traumatismo craniano. Então, o andador limita funcionalmente a criança, né? Ela limita funcionalmente, porque a criança não vai ficar totalmente independente o tempo todo para fazer o que ela quer. Ela está limitada ali naquele mundinho do andador. Então, ela não desenvolve outras coisas que ela poderia desenvolver, que a gente acabou de falar, né? Tem que brincar no chão, de bruços, né? Tem que arrastar, igual a Ana acabou de falar, tem que arrastar. Então, como que a criança vai fazer tudo isso? Nada, não vai fazer nada, porque ela vai ficar limitada ali dentro do andador, né? Não vai fazer alcance, não vai fazer nada. Além do que, a criança que não engatinha também, quando ela engatinha, ela desenvolve os músculos, ela desenvolve e fortalece alguns grupos motores,
né, alguns agrupamentos musculares e ligamentos da perna, do braço, das mãozinhas, principalmente para fazer o movimento de pinça, né, para trabalhar a coordenação motora fina da criança. É o que vai facilitar depois para ela pegar algum objeto, para ela fazer alguns encaixes e até mesmo para escrever. Uhum. Sim. Né? Então, é importante que ela engatinhe por esse motivo também, para trabalhar a coordenação motora fina. Realmente. Que é muito importante para a criança, né? O recado é esse, o recado é a importância do engatinhar, né? Acho que não ficou dúvida, pelo menos a gente conseguiu falar tudo que a gente queria. Ficou alguma coisa que você queria falar, Miqueline? Não, acho que é isso mesmo, Eu acho, assim, só a conscientização mesmo das mães, porque, igual você falou, tem mãe que não quer que a criança ande logo. Eu já escutei de algumas mães que falar que o filho dela tá preguiçoso, não quer engatinhar, né? Talvez não é que é preguiçoso, é falta de estímulo, né? Então, a mãe tirar alguns minutos do dia para estimular a criança com brincadeiras, né, que vão ajudar naquela função, né? Por exemplo, o engatinhar. Tem bastante coisa que as mães podem fazer com seus filhos. É verdade. Além do que essa repetição do movimento, né, dela dar estímulo para a criança, ela pode melhorar o estímulo neural da criança, né? Para aumentar a atenção, a concentração também da criança depois. Sim, né? Estimula a atividade neural. Uhum. Sim, tudo cognitivo, afetivo, né? Vai trabalhar todos os sistemas, né? Com certeza. Sim. E uma maneira também da mãe poder ajudar se a criança não estiver conseguindo é apoiar a mão atrás dos pezinhos da criança para ela poder dar um impulso, né? Para ela poder ir para frente. Se ela tiver muita dificuldade, né? Sim. Ela sente um apoio ali, fica mais fácil dela ir para frente. Impulsionar. Ajuda também, com certeza. É isso. Acho que a gente conseguiu passar. Para finalizar, eu queria falar um negócio, porque eu acho que é a realidade. Eu acho que o problema maior não é a criança, eu acho que o problema maior são os pais. A gente falou de preguiça, eu acho que infelizmente, é uma preguiça dos pais ou falta de tempo, né? Mas como eu acho, no meu ponto de vista, a prioridade é o filho, e não se a pessoa está cansada ou não. Vamos dar prioridade para a criança e desenvolver ela. Vamos desenvolver ou deixar ela se desenvolver. Se você deixar a criança desenvolver, ela tem um espaço, ela vai desenvolver sozinha, né? Então, vamos dar o espaço para a criança. Até porque... Sim. Até porque os próprios pais desconhecem a importância de passar por essas fases com o filho, né? Mas eu acho que o puxão de orelha vai para os pais, né? Esse é a minha dica de hoje. Isso aí. Tá? Então, valeu. Chamar os pais aí para assistir o Baby Brincar, para assistir todos os vídeos lá, para acompanhar, que eles vão ter bastante coisa para estudar. Isso aí. Vão entender muita coisa, né? Isso. Bastante brincadeira para fazer com as crianças. Aparece lá no canal. Não vai dar mais tempo de ficar com a criança sem saber o que pode fazer com ela, não. Que dê pelo menos meia hora, uma hora, junto com as crianças, com seus filhos, para poder desenvolver. Não vão se arrepender no futuro, de jeito nenhum. E que nesse tempo deles aí, né, que seja meia hora, como você falou, mas que seja um tempo bem funcional, né, para a criança, que seja um tempo produtivo. Isso. Eles vão ganhar também. Tenha mais qualidade, né, um tempo de qualidade. E o contato com o filho, que é o mais importante.